Recuperação paralela. A recuperação paralela é entendida como nova oportunidade de aprendizagem sucedida de avaliação, simultânea ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem do ano letivo. Deve ser utilizada toda vez que o professor observar que não logrou-se êxito no processo de ensino e aprendizagem em torno de conceitos, conteúdos, habilidades ou competência. É destinado aos estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem e necessitam de trabalho mais direcionado. A recuperação paralela deve configurar-se sempre como uma nova oportunidade de aprendizagem e não apenas a aplicação de novo instrumento avaliativo. Para planejar a recuperação, o professor deve fazer uma comparação que envolva os critérios estabelecidos no seu plano de aula, os conceitos ou conteúdos, habilidades ou competências trabalhados, os resultados das avaliações e o que necessita ser retomado. É preciso ter clareza de que a recuperação paralela precisa ocorrer de forma contínua e sempre que o professor constatar que o estudante não se apropriou dos conceitos ou objetos do conhecimento, não somente no final do trimestre. A recuperação deve ser planejada relacionando com a intencionalidade pedagógica que foi feita no momento de planejamento das aulas e que estava em consonância com os documentos diretivos. Ela deve responder as seguintes perguntas: o que eu queria ensinar? Meus alunos aprenderam? O objetivo com as habilidades, conceitos, objetos do conhecimento foi atingido? Meu aluno aprendeu o que precisava a respeito desse conteúdo? Feito isso, é imprescindível que se faça um replanejamento diante dos resultados alcançados, dispondo de novas atividades e novas abordagens que finalmente conduzam aos resultados desejados. O professor deverá, ao identificar pouco aproveitamento dos planejamentos, retomar os conteúdos e conceitos trabalhados, utilizar novas estratégias de ensino, fazer nova avaliação e fazer o registro no professor online. É muito importante que a retomada pedagógica dos conhecimentos e a avaliação da recuperação paralela sejam registradas no campo Conteúdos do professor online. A recuperação paralela pode ser aplicada no retorno às aulas presenciais, para os alunos que não tiveram acesso às atividades, no retorno às aulas presenciais aos alunos que tiveram acesso, mas não apresentaram aproveitamento suficiente, ou durante o regime especial de atividades escolares não presenciais. Ainda durante o regime especial de atividades, o professor pode oferecer aos estudantes a recuperação paralela por meio da proposição de situações que se configurem como novas oportunidades de aprendizagem, seguidas de nova avaliação por instrumento avaliativo não presencial diferente do anteriormente aplicado, sejam eles virtuais ou não. Vale a pena falar novamente que o instrumento de avaliação da aprendizagem utilizado na recuperação paralela deve ser diferente do aplicado na avaliação anterior, seja por meio virtual ou impresso, para a finalidade de proporcionar oportunidade diferenciada de aprendizagem. A recuperação paralela deve ser feita relembrando a etapa de avaliação, e ela deve ocorrer por meio de diferentes instrumentos para a reflexão assertiva da aprendizagem e em consonância com o planejamento do professor. Esses instrumentos devem permitir ao professor identificação de potencialidades e dificuldades, que façam do processo o foco e não apenas o produto final. O ensino só se concretiza nas aprendizagens produzidas pelos estudantes e pelo professor, em um processo de interação. É necessário lembrar que deve ser mantido o objetivo de minimizarmos os impactos das medidas de isolamento social para a aprendizagem dos estudantes. Por isso, o fechamento da nota final só poderá ocorrer após o retorno das aulas presenciais, tendo sido ofertada nova oportunidade de aprendizagem e recuperação de conteúdo aos alunos que não acessaram as atividades não presenciais, fossem elas virtuais ou impressas. O professor deve avaliar e realizar os registros do que for realizado no período de aulas não presenciais no professor online,
mas deve fazer o fechamento de médias somente no retorno das aulas presenciais.